Prontinho. Prosseguindo com o livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, do Espírito Patrícia, e ela, com a turma de estudos que ela acompanha, tinham visitado um posto de vigilância, né, que não deixa de ser, no fundo, um posto de socorro, e tinha acompanhado, na sua última etapa, o trabalho dos samaritanos, que são grupos de espíritos, geralmente intimamente ligados a Maria, que faziam o trabalho de acolhimento, né, de visitação às zonas umbralinas e zonas onde a sombra ainda predominava. E sempre traziam aqueles que já podiam ser auxiliados. E nós tínhamos terminado a leitura, na semana passada, no episódio em que alguns espíritos revoltados com o resgate que tinham feito tinham se aproximado do posto e ficaram gritando os impropérios, até se cansarem e retornarem para os seus locais de origem. Isso gerou um debate, várias perguntas, que a gente vai continuar daqui. Os samaritanos são atacados, que saber glória. Esses trabalhadores são chamados de muitas formas, missionários, emissários, etc. São atacados muitas vezes. Saem sempre pelas regiões do umbral e, às vezes, ficam no posto somente por horas. Rara é a excursão em que não são atacados. Nossos amigos não são intimidados com isso. Possuem redes de proteção e estão sempre com lança-raios, aparelhos de defesa pequenos. São espertos e se saem sempre bem, porque não estão a fim de brigas e, por isso, impõem respeito. São heróis que trabalham difícil. Admiro-os. Eles têm folga? Marcela falou entusiasmada. Têm folga, sim, e as passam como querem. Uns vêm à colônia, alguns visitam amigos e outros ficam no posto. Eles percorrem todo o umbral? Perguntei. Sim, percorrem. Em cada excursão, vão para uma parte do umbral. Vão em todas as cavernas, buracos, vales, enfim, por todos os lados. São experientes e conhecem todos os lugares do umbral nessa região. Eles vão também às cidades do umbral? Indagou James. Sim, vão. Algumas vezes pedem autorização para pegar alguns que querem socorro. Outras vezes, os samaritanos são vistos pelos habitantes das cidades do umbral socorrendo alguns irmãos, quando esses irmãos não são do interesse dos que lá moram. Os samaritanos trabalham sem problemas, mas quando eles querem socorrer alguém que interessa aos moradores da cidade do umbral, os samaritanos entram sem serem vistos, como ocorreu no caso daquele torturado que vimos e que foi chamado pela turma de fora do muro. Há socorristas pelo umbral no mundo inteiro? Cida perguntou. Sim, pelo umbral de toda a terra, socorristas que trabalham em nome de Jesus, auxiliando todos os que sofrem e clamam por ajuda. Esses socorristas nunca ficam presos? Os espíritos ignorantes que gostam do umbral nunca prenderam algum deles? Indagou Nair. Não tivemos notícias de acontecimento desse tipo. Num aperto maior, eles podem mudar a vibração e tornam-se invisíveis para os outros. É interessante, né? É um trabalho de muita resignação, porque ele fala aqui, né, que é o normal eles serem atacados, né? E
E isso não intimida-os. É aquela coisa, né? Quando a gente compreende que uma coisa tem um jeito de ser feita, pode todo mundo estar contrário àquilo. Você pode receber sugestão, pode ser criticado, mas quando você tem certeza que está fazendo o que está certo, mas não é aquela certeza egoística que você não pensou, refletiu. É quando você compreende realmente e não só sabe, mas você sente que aquilo é o correto a ser feito, você não desiste de forma alguma, sob nenhum pretexto, sob nenhuma dificuldade de realizar o que é o certo. E é assim que a gente vai se desenvolvendo para trabalhar com todo tipo de irmão que ainda não conseguiu se esclarecer ou ser, de fato, relembrado da força do amor divino sobre todos nós. Eu queria só acrescentar uma coisa que eu achei interessante. Olha só. Sim, percorre. Em cada discussão, vai para uma parte do umbral. Vão em todas as cavernas, buracos, vales, por todos os lados. São experientes e conhecem todos os lugares do umbral nessa região, ou seja, são específicos. Cada grupo vai para uma determinada região do umbral e fica ali trabalhando direto, para eles tomarem conhecimento, porque não é uma coisa aleatória. É tipo a gente aqui. Nós estamos no bairro das Moradas, dessa região, a gente conhece dessa região. Mas se a gente sair daqui e for para o Meia, a gente já se perde, já não sabe. Então, se você tiver um guia, você vai para a região do Meia e fica lá. Então, cada região dessa tem um grupo que trabalha especificamente nela, e quem quiser, como é o caso dessas meninas que foram lá, vai como um guia, vai com guia, porque senão não sabe onde está localizado as coisas, é só isso. Você estava falando, Silvio, eu queria... Porque, assim, quando a gente tem essa consciência toda, né, a gente não tem dúvida e não tem medo. E enquanto a gente tem dúvida e medo, a gente fraqueja. Aí a gente acha que é engolido, né? Porque, assim, semana passada eu fiz comentário, né, do local que a gente foi, que eu fui uma vez só, e embora eu tivesse indo ali, eu tinha medo. Era um local que me deu medo, me deu... E aí a gente fica assim meio em dúvida e tudo, né? E parece que realmente assim, a gente, quando ele fala que não tem conhecimento, né, de pessoas que tenham sido, né, presas pelas pessoas que estão no umbral, é porque realmente elas não têm mais dúvida, né? Elas não têm mais medo, elas têm plena e total consciência disso, né, do amor divino. A gente ainda tem dúvida, né? A gente ainda tem medo de ser abandonado, medo de não ser amado, né? A gente ainda não tem essa consciência plena e total do amor de Deus pela gente. E isso parece que deixa a gente... Parece não, né? Deixa a gente fragilizado. E sem essa consciência a gente fica com medo, e até para ajudar a gente fica com medo, né? Porque é engraçado isso, às vezes. Diga, Jay. Pegando esse gancho da Diva, eu posso até generalizar, sabe? Pelo grau de vibração que nós temos. O nosso medo tem quando a gente está na carne. Quando a gente está lá, o medo não existe, só existe a vontade de querer ajudar. Essa é a realidade. O medo envolve a gente aqui nesse lugar. E mesmo numa região desconhecida, ao despertar em você do querer conhecer, isso que eu falo. Quando a gente está no outro lado desdobrado, eu tenho dúvida da existência de Deus. Eu tenho dúvida de um monte de troços e fico com medo de certas coisas. Mas quando eu estou desdobrado, eu tenho a plena consciência de Deus. Porque a gente aqui, nós estamos envolvidos
numa camada da Terra, encarnado, que, por lei, nós ficamos embotados, nossos sentimentos, assim, tudo. Até o sentimento de amor nosso é mais puro do que esse que a gente tem aqui na Terra. É só isso que eu queria falar. Todos esses aspectos vêm diretamente ligados à nossa conscientização, né, que não deixa de ser, se a gente for criar uma escala de medição da nossa própria evolução como ser universal. Então, quanto mais a gente evolui, mais a gente compreende, e é esperável até que quando a gente está desdobrado ou está lá no mundo espiritual, a amplitude do nosso conhecimento, das nossas capacitações, é muito mais plena do que quando a gente está encarnado, e a nossa visão seja extremamente diferente. Mas tudo isso, né, que gera medo, que a gente vai aprendendo a lidar com aquilo e vai perdendo, eu acho que tem um fator que vai se desenvolvendo que é fundamental. A gente, conforme vai lidando com as coisas, você passa a ter confiança. E o medo vai deixando de se apresentar porque você passa a confiar. Talvez, Divas, se você retornasse aquele trabalho que algum tempo atrás se causou tanta exasperação, tanta angústia, hoje você já enfrentasse com muito mais tranquilidade. Não porque se tornou melhor ou porque você aprendeu alguma lição, mas que você já confia mais em você. Não é na situação, não é nos outros. Você confia mais em você mesma. Você se sente melhor adaptada às situações, você sente, você compreende melhor. Aquela história que a gente brinca aqui, que a idade vai nos levando realmente à formatura, né? Que a gente vai pegar o nosso canudo. Estamos formados na nossa, fisicamente falando, entre aspas, decrepitude, né? Física. É para a gente vai confiando em nós mesmos. Que o medo também está muito relacionado à falta de confiança que nós temos em nós, de como vamos agir diante das situações que se apresentem. Será que eu vou saber o que fazer? Quando você acha que sabe o que tem que fazer, quando você começa a desenvolver isso em você, vai sedimentando os aprendizados, vai interpretando melhor as conscientizações que você vai tendo, você passa a confiar mais em você e esse medo vai se dissipando. Diga, Jair. Poxa, Silvio, pegando esse gancho que você falou da confiança, veja só, porque quando você está desdobrado, você tem a consciência que você não morreu. Você tem a consciência do seu eu, de você que é você mesmo. Fala assim, não tem outra palavra, você tem a plena consciência de que você é você mesmo. Porque a gente aqui na Terra, aqui no encarnado, você pode ficar em dúvida se você, quando morrer, se você vai ter um espírito além disso aqui. Então, tudo isso aí que envolve, como a gente estava comentando, a gente fica tapado. Então, fica em dúvida. E aí, essa confiança que você acabou de falar aí, nós estamos desenvolvendo isso aqui. Então, hoje em dia, no nosso grupo aqui, ninguém mais tem dúvida de que existe a vida após a morte temporária do corpo. E outros não, outros acreditam que só tem isso aqui e acabou. E outros também pensam em outras formas diferentes. Então, isso tudo que você acabou de falar aí, nós já temos essa consciência no nosso interior. Então, quando a gente se vê desdobrado, você se sente feliz. É um grau de felicidade, de alegria indescritível, porque não existe a preocupação, tudo isso que a Dilma acabou de falar aí, que a gente pensa no outro dia, eu vou comer, vou não sei o quê, isso tudo vira pó, não existe. É uma coisa assim, sabe? A gente fica lendo isso aqui no início, que tem que almoçar, que roupa, penteado, isso ainda porque ainda tá com sintomas da terra, entendeu? Miasma, ainda, pensamentos voltados da terra. Mas depois tudo isso desaparece, porque você toma plena consciência de que você não morreu.
Parece besta falar isso, assim, besteira falar isso, ter plena, mas é uma realização que você se sente pleno uno. Só assim que você... Aí tudo isso aí fica em segundo plano, só isso. Resmunguei baixinho e Raimundo me disse: Patrícia, quer falar alguma coisa? Estou pensando. Não quero nem trabalhar num posto de socorro, nem no umbral. Acho que não tenho jeito, mas admiram os que lá trabalham. Essas tarefas requerem pessoas com muito amor e caridade. Por isso, devemos respeitar esses trabalhadores e admirar o que fazem. Isso aqui me remeteu agora a um pensamento, né? É muito comum a gente ver isso, não só no meio espírita, mas em qualquer meio, que a gente costuma elencar, né, uma pessoa, né, que faz bem, né? Vamos trazer só para o mundo espírita. Aquele médium é fenomenal, queria ser como ele. Aquele orador, extraordinário, as palestras dele, queria poder falar sobre ele, como ele, né? E isso é normal no ser humano encarnado, né? A gente elege uma coisa que a gente admira e instantaneamente quase a gente quer copiá-la, né? Quer ser igual. Mas uma coisa importante que a gente tem que pensar, da mesma forma que no quebra-cabeça cada pecinha ocupa o seu lugar específico, cada um de nós tem uma tarefa. Então, às vezes, as pessoas se lamentam, eu já vi isso muitas vezes, poxa, fulaninho é inteligente, trabalha com ciência, com isso, com aquilo, no mundo espiritual faz uns trabalhos maravilhosos. Mas imagine a universidade com os maiores crânios do universo, trabalhando ali. Se não tivesse o faxineiro para deixar a universidade em condições dele entrar, trabalhar, realizar o seu trabalho. Onde ele pudesse ficar confortável pensando no que realizar. Então, cada um de nós tem uma tarefa. E a gente não precisa e não deve se sentir minimizado, diminuído, ou embora faça parte ainda do ser humano, a gente não precisa desejar realizar grandes tarefas, porque a questão ligada ao que a gente falou anteriormente, do ego, da vaidade e pensar em deixar um legado. A gente não precisa deixar legado nenhum. O universo existe há muito mais tempo do que cada um de nós e continuará existindo. Por N encarnações que nós tivermos, o universo vai estar evoluindo da mesma forma. Então, isso é muito legal da gente entender e, de certa forma, aceitar. Cada um tem o seu trabalho específico. E no seu desenvolvimento final, as coisas se equipararão. Então, eu não preciso me lamentar que eu não trabalho com a ciência espírita, que eu não sou um médium desse tipo, que eu não faço palestras tão espetaculares como outras pessoas. O meu trabalho se integra ao de cada um deles. É o exemplo que eu fiz da universidade. Não importa ser o maior gênio de uma universidade. Ele depende de N pessoas para que tudo funcione. Ligadas e não ligadas à universidade. Quem quer falar aí, que eu vi algum apito aqui? Eu gostaria de falar que é muito interessante. Você acabou de falar isso, Silvio, mas olha só aqui. Esses trabalhos requerem pessoas com muito amor e caridade. Por isso, devemos respeitar esses trabalhadores e admirar os seus trabalhos. Isso somos nós desencarnados, desdobrados. Você, Silvio, posso até especificar,
você e as pessoas que trabalham na área médica, quando desdobra, você veja o exemplo de André Luiz, que quis trabalhar no hospital. Então, a diva que faz trabalho de caridade em alguns centros aí, quando nós desdobramos, nós vamos trabalhar nisso. Nós não seremos cientistas, nós não seremos professores, nós iremos fazer esse trabalho de caridade, de sopão. Por isso que eu já me vi várias vezes me desdobrando no umbral, sempre no trabalho do umbral, porque isso aí eu estou no desenvolvimento do amor a mim, que eu tenho que desenvolver no amor ao próximo. Nosso grupo faz isso, não tem como. A gente aqui não vai fazer uma outra... A Patrícia disse que não gosta porque ela não tem esse vínculo. Talvez no lugar que ela frequente, no centro espírita que ela frequente, tinha outros anseios. Mas o nosso anseio aqui, como a gente vê, eu estou dando nome assim às pessoas, porque isso é um fato. Não existe a gente fazer esse trabalho no dia a dia aqui, dessa mentalização, dessa irradiação, por querer praticar o amor, devolver amor ao próximo, e nós estamos crescendo à toa. Isso continua no outro lado, nada muda, porque eu não vou sair daqui e vou me desdobrar e vou me transformar em um cientista, em um mago das estrelas, nada disso, eu vou continuar trabalhando lá no umbral. Eu não vou para todo umbral, tem umbrais específicos, tem cidades específicas que eu já descrevi isso, porque aquele umbral ligado à sensualidade, eu sou muito fraco, então eu não vou naquele, eu vou para outros lugares. Inclusive, até já comentei isso uma vez com Diva, indo em um lugar que tinha assistência aos velhinhos. Aí o Ismael falou, a Diva faz um trabalho desse aqui na Terra, dando assistência às pessoas mais idosas, educando isso e aquilo, para você ver. Não vai pensar que a gente vai fazer uma coisa diferente, não, é esse nosso procedimento, só desprendido da matéria, é só isso. Seja bem-vinda, Marlene, pode falar. Muito obrigada, bom dia ao grupo. Bom dia, diga. Bom dia. Eu fui convidada para participar desse grupo, estou começando hoje, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Também. Nós todos também. Quanto mais corações se unem para irradiar, mais longe a gente atinge. Nós é que agradecemos a sua presença. Muito obrigada. Todos nós olhamos para Joaquim, que ficou encabulado. Aqueles que vimos nas enfermarias dos postos demoram para melhorar? Perguntou Cida curiosa. Depende muito de cada um. Há irmãos que levam anos para melhorar. Para outros, a melhora leva meses. Aqui eu vou só dar um exemplo, né, que eu vivenciei isso, não recentemente, até uns... Para a eternidade é nada, né, mas para a nossa vida não é tão recente assim, tem uns 4 anos. Duas conhecidas, né, a filha faleceu e a mãe faleceu alguns meses depois. Depois que a filha faleceu, essa mãe entrou em depressão, não conseguiu lidar muito bem, e acabou falecendo alguns meses depois. E como eram pessoas conhecidas e queridas, né, eu conversei com o Gustavo se ele conseguia dar uma olhada neles lá no mundo espiritual. E ele foi onde elas estavam as duas no mesmo posto de socorro, mas a mãe, que essa mãe foi minha babá e trabalhou lá em casa desde que eu tinha 1 ano de idade até falecer. Isso há 3 ou 4 anos atrás. E a filha dela também viveu sempre conosco como irmã, de fato, a vida dela inteira. Então, a mãe já estava numa condição em que ela, semi-acordada, em que ela era tratada, na descrição dele, com passes, né, por uma pessoa que demonstrava ter muito carinho por ela, enquanto a filha ainda dormia profundamente.
Então, assim, na Terra elas tinham um vínculo familiar, né, que é talvez o mais forte que a gente possa conhecer, né, mãe e filha. Mas o mundo espiritual, uma tinha já uma situação de equilíbrio, de harmonia mental muito maior, em que ela desencarnou depois e já estava na condição melhor do que a filha, que tinha desencarnado já há alguns meses antes, mas ainda dormia profundamente, provavelmente ainda estava com a mente conturbada e não conseguiria ser ajudada adequadamente. Foram 9 meses de diferença entre uma e a outra. Foi 9 meses, né? Então, por isso que ele fala aqui, depende de cada um, de como a gente é, de como a gente pensa, de como a gente vivencia tudo isso. A nossa mente, os nossos sentimentos são fundamentais para as ajudas, para as orientações e para tudo que a gente tem a receber no mundo espiritual.